cada situação necessita uma partida diferente. Não é simplesmente, vou escolher uma aleatória. Nenhuma faz essa administração, a não ser que eu coloque um sistema a mais para frear. Fala, Leão, seja bem-vindo a mais um podcast Eletricista Classe A, o podcast que vai fazer você, eletricista, se transformar no eletricista fora do padrão, o que nós chamamos aqui de verdadeiros eletricistas Classe A. Eu me chamo Everton Moraes, líder do movimento Desperta Leão. E eu me chamo Gabriel, analista de marketing aqui da Sala da Elétrica. E no podcast de hoje nós vamos falar sobre como e quando utilizar cada tipo de partida de motores que nós vemos no dia a dia aí. Tem até um podcast falando sobre partida estrela triângulo, né? Sim. Mas nós vamos falar sobre todas elas de forma com que você entenda o porquê existem e quando utilizá-las, beleza? Vamos lá então. Perfeito, Everton. Qual que é a diferença entre partida direta, indireta e as partidas eletrônicas? Legal, então assim, né? Vamos falar. As partidas de motores, elas são classificadas em 3 níveis, que é o que você falou. Partida direta, que é quando eu uso todos os recursos nominais para alimentar o meu motor. Então eu pego 100% da minha fonte de energia e coloco no meu motor para funcionar. O que isso significa? O motor ele vai receber o nível de tensão exato para que ele foi fabricado. É 220 volts, vai receber 220 volts. 380, vai receber 380 e vai partir. Legal. As partidas indiretas, eu manipulo o sistema de fechamento do motor ou o nível de tensão de maneira com que eu possa reduzir ali a tensão inicial internamente do motor, fazendo com que ele tenha uma redução também da corrente de partida, para não agredir a rede de alimentação. Então quer dizer que quando eu faço a partida direta ela agride o meu sistema de alimentação do motor? Sim. Por isso que a gente fala que para motores superior a 7,5 cavalos, 7,5 cavalos, 10 cavalos, motores mais modernos, eu tenho que usar uma partida indireta ou uma partida eletrônica, tá? Porque senão eu tenho um problema ali de exceder os valores de alimentação, corrente, e aí eu tenho que superdimensionar todo o meu sistema de alimentação, tá? E as partidas eletrônicas são uma solução de forma eletrônica, com inversores de frequência e soft starters, para conseguir administrar a partida do motor, reduzindo também esse impacto inicial do motor na rede de alimentação, com a corrente de partida, e faz com que eu consiga ter controles mais fiéis ali de forma eletrônica, mas controles mais fiéis do meu sistema de partida e acompanhamento do motor. Então a partida eletrônica é uma modernização das partidas indiretas. Eu tenho vários tipos de partidas indiretas. Por exemplo, a partida direta, aí partidas indiretas, partida estrela triângulo, chave compensadora, aceleração rotórica. Partidas eletrônicas, soft starter, inversor de frequência. Então são vários modelos ali a serem escolhidos pelo eletricista. E quando é que ele vai utilizar a partida direta? Quando ele vai decidir, a partida direta é a melhor nesse caso? Legal. Bom, partida direta ela sempre vai ser utilizada quando o motor não exceder lá os seus 7,5 cavalos. Então, faço disso, eu vou ter que utilizar. Ou seja, eu sempre vou utilizar a partida direta quando ela não impactar diretamente no sistema de alimentação, de forma a ter que me obrigar a superdimensionar o meu sistema para poder partir o motor. Lembrando o seguinte, né, que é importante aqui. O problema do motor é que a hora que eu ligo o motor, ele é um sistema de indução, né? Então ele é um grande indutor, cabos enrolados ali dentro, né? Então é um sistema indutivo. Quando eu ligo o motor elétrico, ele tem o que nós chamamos de corrente de partida. Então, para iniciar o processo de rotação do eixo do motor, ou seja, para sair da inércia e começar a funcionar, eu tenho que injetar um nível de corrente muito alto. Porque aí eu injeto o nível de corrente que vai gerar um campo magnético, que vai induzir no meu rotor uma corrente induzida no rotor, e vai fazer com que ele se movimente ali. Foi resumir aqui a conversa, tá? Só... Aí, para sair da inércia, eu preciso injetar muita corrente. E aí minha corrente de partida ela pode chegar até 8 vezes a corrente nominal. Isso significa que se eu coloquei 10 amperes como nominal, ou seja, o motor funciona com 10 amperes de corrente.
Na partida vai ser 80. 8 vezes mais. Ou seja, vai impactar no meu sistema. Agora, então quer dizer que o motor abaixo de 7 cavalos e meio não tem esse aumento abrupto de corrente? Tem também. Só que abaixo de 7 cavalos e meio a corrente é baixa. Então o meu sistema ele vai suportar e não vai impactar tanto. Bom, então, quando é que eu escolho a partida direta? Quando eu tenho baixas cargas, o motor representa baixa carga para mim, e quando eu necessito ter 100% do torque do motor. Ou seja, na hora que eu ligar o motor, eu preciso ter 100% da força dele para funcionar. Porque as partidas indiretas reduz a capacidade de torque do motor. Ok? Perfeito. E a partida indireta? Quando que eu vou decidir pela partida indireta e não pela eletrônica ou a direta em si? Bom, a partida indireta, todas elas podem ser substituídas pela partida eletrônica. Então eu não tenho uma situação onde eu falo assim, partida indireta ou partida eletrônica. Não, se você tiver nessa dúvida, vai lá na eletrônica, põe um soft starter e ganhou o jogo, certo? Certo. O que pode implicar entre um e outro é o custo. Às vezes, depende da situação, colocar uma partida indireta representa menor custo do que uma partida eletrônica. Isso pode impactar na decisão final. Uhum. Só que vamos falar um pouquinho da parte técnica das partidas indiretas. Vamos falar de quais aqui? Vamos falar das principais. Partida de estrela-triângulo, partida por chave compensadora, ok? Na partida de estrela-triângulo, por exemplo, quando a gente... Até tem um dos últimos podcasts que a gente falou sobre ele. Quando a gente fala sobre a partida de estrela-triângulo, nós estamos falando o seguinte. O nome fala por si só, estrela-triângulo. Então eu vou iniciar o movimento do meu motor, a partida em estrela, e depois eu vou migrar para triângulo em um dado momento. Esse dado momento é de 5, 10 segundos após a partida do meu motor. O que acontece na partida de estrela-triângulo? Ao realizar a alimentação com 220 volts, por exemplo, no motor, se eu tiver ele fechado em triângulo, ou seja, a forma nominal dele de funcionar, cada bobina dentro do motor vai receber 220 volts. E aí eu tenho cada bobina recebendo 220 volts, então ele está trabalhando de forma nominal. É uma partida direta isso. Ele tem tensão nominal, ele vai ter a corrente nominal, a força na ponta do eixo vai ser nominal. 100%. Quando eu faço a partida de estrela-triângulo, eu inicio em estrela. E quando eu inicio em estrela, colocando o nível de tensão baixo, nesse caso do exemplo 220 volts, eu estou falando o seguinte para o motor. Ó, você vai estar aqui preparado em estrela para receber o maior nível de tensão que esse motor suporta. E o maior nível de tensão é 380. Ele está preparado para receber 380. E eu coloco quanto? 220. Eu reduzi a tensão de alimentação. Internamente no motor, cada bobina, por causa desse fechamento, estrela, cada bobina, ao invés de receber 220, vai receber 220 dividido por raiz de 3, porque é um sistema trifásico. Então, cada bobina vai receber, na sua a tensão de fase que a gente fala, né? Cada bobina recebe 127 volts, ao invés de 220. Se eu reduzir a tensão elétrica, eu reduzo também a corrente e reduzo também a capacidade de gerar fluxo magnético, que reduz por hora a capacidade de torque do motor, a força no eixo. Porque, vamos fazer uma analogia, eu ponho uma tensão, essa tensão gera corrente, essa corrente gera fluxo magnético, esse fluxo magnético induz o eixo do meu motor, o que roda, né, a parte do rotor, e induzindo o rotor, ele cria força para poder rodar. Se eu reduzir a capacidade de tensão, corrente e fluxo magnético, eu reduzi também a força na ponta do eixo do motor. Essa redução cai para 1/3 da nominal. O que significa? Se antes eu tinha 100 de força, agora eu tenho 33. Olha só, né? Então, o que vai mudar entre eu posso ou não utilizar a partida estrela-triângulo? O meu sistema aceita eu partir esse motor com 1/3 da sua força, da sua capacidade de tração? Se a resposta for sim, eu posso colocar a estrela-triângulo para funcionar. Se a resposta for não, eu falo, ixi, e aí? Quanto que eu posso reduzir então? Não posso reduzir nada, tem que ser 100. É partida direta e ponto final. É um soft starter, é um inversor de frequência, não sei.
Se aceita que a condução seja inicialmente não ter carga, ou seja, não tem a força aplicada ao eixo do meu motor, então eu posso colocar ali a partir da estrela triângulo. Everton, então se o meu sistema tiver uma carga na ponta do eixo logo no início, então eu preciso fazer a partida direta ou eletrônica? Não, eu posso fazer de repente a compensadora, que é a próxima partida aí que a gente pode falar, né? Só que vamos lá. Qual que é uma das vantagens da partida estrela triângulo? Eu reduzo a tensão dentro do meu motor mexendo no fechamento desse meu motor. Igual eu falei agora, eu fecho para a estrela e alimento com nível de tensão mais baixo. Então eu reduzi a tensão interna sem ter que mexer na fonte de alimentação. Não precisa colocar um transformador do lado de fora do motor para baixar o nível de tensão. Somente com alguns contatores eu faço esse jogo acontecer. Ok? Ok. Então a partida estrela triângulo está nesse nível aí. Entendi. Você falou da partida compensadora. Como que ela funciona e que momento ela é a melhor a ser utilizada? Então, acho que já deu para observar que o que vai ser determinante ali é o quanto de força que o meu motor precisa na ponta do eixo para iniciar o movimento. Sim. Né? A partida compensadora, ela existe porque eu tenho uma nova opção de partida indireta para atender os sistemas onde a partida estrela triângulo não é capaz de atender. E quando que a partida estrela triângulo não é capaz de atender? Quando os 33% iniciais de torque não são suficientes. A partida compensadora ela vai fornecer um torque maior para o meu sistema. Então imagina o seguinte, agora o jogo muda. Eu não vou mais fechar o meu motor em estrela e depois em triângulo. A partida mudou. Eu vou fechar meu motor como se eu fosse partir ele em formato de partida direta mesmo. Só que eu coloco um transformador do lado de fora. Aí eu ponho um autotransformador, na verdade, que é a partida por alto trafo ou partida por chave compensadora. É a mesma partida com dois nomes diferentes. Eu coloco um autotransformador do lado de fora, ou seja, eu alimento um autotransformador e eu jogo um nível de tensão abaixo no meu motor. Esse nível de tensão pode ser 80% da tensão, 65% da tensão. São os mais utilizados. Tem tensões mais baixas, só que não faz sentido porque você já vai entender, mas a conta é simples. Ó. Por exemplo, quando eu tenho um autotransformador e eu coloco 65% da tensão nominal no meu motor, aí eu vou calcular o meu torque. Tô com a minha calculadora aqui, quem está somente ouvindo não está vendo, né? Tô com a minha calculadora aqui, ó. Você pega aqui, ó, 65% ao quadrado, ou seja, vezes ele mesmo, né? Eu tenho 42% de torque na ponta do eixo do motor. Sim. Ou seja, o nível mais baixo de tensão da chave compensadora, que é 65%, gera um torque de 42% na ponta do eixo do motor. Então quer dizer que ele é melhor do que a estrela triângulo, que gerava 33%. Quase 10% a mais. Sim. Né? Então eu faço essa escolha. Falo, opa, então vamos lá. Eu vou usar a chave compensadora quando o torque gerado pela estrela triângulo não foi suficiente. Só que não tem mágica, né? Eu aumentei o torque, mas para aumentar o torque eu aumentei também a injeção de tensão inicial, não é 127, é um pouco mais do que isso. Aumentei também a corrente de partida. Então a melhor situação é a estrela triângulo, porque ela reduz para 1/3 a corrente também nominal. A Sim. corrente de partida, perdão. E reduz o torque para 1/3. Na chave compensadora, a 65% de tensão, ela reduz para 42% o torque, ao invés de 33%. É um pouco maior. Mas a corrente também é 42%, aumentou um pouquinho a corrente de partida. Sim. Ok? Ok. Só que aí eu tenho uma nova opção. Eu tenho a chave compensadora, ou seja, a partida por alto trafo, com 80% da tensão. A 42% de torque não é suficiente também. Não dá. Eu pego o autotransformador. Normalmente o autotransformador ele já tem os dois taps, 65% e 80%. Você só escolhe qual dos dois você quer usar. Alguns tem lá de 30%, só que aí é pior do que a estrela triângulo, não faz sentido. Sim. Mas
casos e casos. Então o que acontece? Eu pego lá o de 80% e se eu fizer 80% ao quadrado, ou seja, 0,8 vezes ele mesmo, ou seja, 80% ao quadrado, me gera ali um torque na ponta do eixo do meu motor de 64%. Se eu multiplicar 0,8 vezes 0,8 vai dar 0,64. De umas quebradinhas lá. Então eu tenho 64% de torque no meu motor. O que isso representa pra gente? Representa que se a partida estrela triângulo, que é 33%, não for suficiente, eu posso optar por ir atrás de uma partida chave compensadora que é 42% do torque. E a corrente também segue esse padrão, 42% da corrente de partida. Se não for suficiente 42% do torque, eu vou fazer o próximo passo, que é ir atrás de um fornecimento de tensão de 80%. Que esse 80% de tensão vai me gerar 64% de torque. Uhum. Se isso não for suficiente, aí eu tenho que fazer a partida direta ou migrar para uma partida eletrônica. Entendi. E pensando na partida eletrônica, o soft start, como que ele beneficia no arranque do motor? Vamos lá. Então, ó, eu tenho duas coisas importantes, né? A partida eletrônica, quando a gente fala do soft starter, eu tenho o soft starter e o inversor de frequência. Os dois vão trabalhar bem parecidos com uma única diferença. O inversor de frequência, ele controla a velocidade do motor, tá bom? Mas, vamos lá. O nome do dispositivo, soft starter, ele é autoexplicativo, se a gente traduzir, né? Uhum. Soft starter é partida suave. Sim. Então, a partida suave. O que significa a partida suave? Quer dizer que ele vai controlar a velocidade na partida? Não, não tem nada a ver. Ele controla a partida em si. Ele controla como o motor vai se comportar na rede e exigir da fonte de alimentação a corrente necessária para funcionar. Então, ele consegue fazer a administração de tensão, torque, sem aumentar abruptamente a corrente de partida. Ele faz o melhor dos mundos. Ele faz tudo o que a partida da triângulo tenta fazer com mais performance. O que a partida compensadora tenta fazer com mais performance. E ele se equipara e chega muito próximo ao que a partida direta faz. Ou seja, ele consegue chegar com um torque muito próximo do nominal, administrando a corrente de partida sem exceder essa corrente de partida a níveis estratosféricos de 8 vezes, por exemplo, da corrente nominal, que seria o que o motor exige de fato. Então, o soft start ele tem esse benefício. Eletronicamente ele faz isso. É claro que muitas vezes, por mais que esteja baixando o custo, o soft start ele é mais barato do que era antes, mas mesmo assim às vezes fica mais caro do que fazer uma partida direta, uma partida estrela triângulo ou uma chave compensadora. Em alguns casos acaba ficando, pode ficar mais barato, mas depende muito da situação, tá? Só que tem alguns outros benefícios também. Normalmente um soft start ele tem algumas configurações. Então ele consegue controlar a hora que eu ligo o meu motor e controlar a hora que eu desligo o motor também. Então ele consegue trabalhar essas duas nuances. Eu posso ter também soft starters que vão fazer a administração de freio do meu motor. Então a hora que eu vou parar o meu motor, eu quero que ele freie. Então o tempo de frenagem, eu tenho o soft starter que vai frear o motor, que vai administrar o desligamento. Já nas outras partidas, direta, indireta, nenhuma faz essa administração, a não ser que eu coloque um sistema a mais para frear. O soft starter já faz isso por natureza. Perfeito. Então, se você precisa de um freio, o soft starter aí já tá ganhando, já tá na frente. Já tá na frente. Porque aí se eu fosse fazer isso na partida direta, indireta, eu teria que colocar um sistema externo a mais. Tá? Entendi. E aí o inversor de frequência, ele, como a gente tá falando aqui dessa capacidade de administrar a partida do motor e não de controlar a velocidade, né? Então, o que o inversor de frequência é um soft starter de luxo. Porque, além de tudo isso, ele tem funções lá que vai permitir você controlar a velocidade do motor e fazer algumas outras configurações que são relevantes para o beneficiamento ali do processo produtivo, né? Olhando para máquina elétrica, motor elétrico de fase, que partida e responsabilidade, que é o que a gente trouxe aqui agora,
das partidas para administrar o bom funcionamento nesse momento inicial do motor, o inversor de frequência ele faz o papel que o soft starter faz de maneira mais luxuosa e é mais caro que o soft starter, né? Ah, entendi. Por exemplo, se for para controlar uma esteira rolante, um inversor de frequência ali seria uma boa, porque você precisa controlar a velocidade, por exemplo. Sim. Mas depende da máquina, né? Porque às vezes a máquina trabalha ali, na verdade, com um moto redutor. Porque a velocidade é menor do que o motor fornece, só que aí é constante. Então a velocidade sempre é menor, só que ela é constante. Se a velocidade é constante, eu não tenho alterações de velocidade no processo. Imagina só uma esteira com um monte de garrafa do fabricante X, dessa água aqui, ó, um monte de garrafa aqui, ó. Então coloca a água aqui, depois lá na ponta, depois que passar do momento X, vai colocar a tampa, certo? Uhum. Tá andando ali na esteira. Se eu aumentar ou diminuir a velocidade abruptamente, o que acontece? Pode cair. Cai tudo, né? Na hora de colocar água vai errar. Então, aí, nesse caso, eu tenho a velocidade constante. Se eu tenho a velocidade constante, eu não faço isso via sistema eletrônico. De repente, eu tenho um moto redutor lá, que é um sistema mecânico, que só pega igual faz o câmbio do seu carro. Uhum. Ele põe na ponta do eixo do meu motor ali um moto redutor, que ele pega a velocidade real e abaixa para tantos RPM. Agora, se eu tenho que ter alteração de velocidade no processo, então eu tenho aqui, ó, a garrafa tá vindo rápido, ela diminui a velocidade para parar, parou, entra aqui um conteúdo, aí aumenta rapidamente, e se eu tenho essa oscilação, aí eu vou precisar utilizar o inversor de frequência no processo. Perfeito. Ok? Ok. É isso aí, partidas elétricas de motores trifásicos no seu detalhe aqui do porquê e quando utilizá-las. Perfeito. E aí, gostou? Gabriel, me fala, qual foi o seu despertar do podcast de hoje? Meu despertar é que cada situação necessita uma partida diferente. Não é simplesmente, vou escolher uma aleatória. Ou, vou descartar porque eu não gosto dessa aqui. Porque às vezes aquela é a melhor. Por exemplo, a partida direta. Vai ter momento que ela é a melhor. Sim. Né? Gosto muito do soft start, vou trabalhar só com ele. Não, vai ter momentos que a partida direta vai ser necessária. Ou uma outra tipo de partida vai ser necessária. É isso aí. Acho que o meu despertar é o seguinte, né? Você entender o porquê, né? Porquê de usar. Porque a gente aprende na escola, por exemplo, a partir desse triângulo, a partir compensadora, só que a gente não se atenta ao detalhe que é assim, ó, tá, mas e quando? Né? O como, eu sei, como montar, como fazer e tal. O nome, beleza, mas e quando? Quando eu vou utilizar esse negócio aqui? Aí a gente começa a ver o que acontece. O eletricista que está ali ouvindo a gente, ele sabe, por exemplo, se ele trabalha em ambiente industrial, ele fala, pô, ponte rolante, que não é tão moderna, ponte rolante, é partida por chave compensadora, pô. Por quê? E ó, 80% do nível de tensão. Por quê? Porque a ponte rolante, ela fica içando as cargas, não fica? Uhum. Então ela fica com, na maioria do tempo, com o máximo de carga no eixo do motor. Então eu tenho que colocar uma chave compensadora, por quê? Porque, primeiro, fica ligando e desligando todo momento. Eu preciso do máximo torque ali dentro. E outra, eu tenho necessidade de fazer com que ela funcione num sistema onde a hora que eu liguei já me entregou o torque máximo. Então, esse é um caso típico. Mas eu vou olhar, por exemplo, a partida de um torno mecânico tradicional, aí eu vejo que a partida é triângulo. Porque por mais que a castanha prenda a peça ali e comece a rodar, o torque mesmo exigido é quando eu coloco a ferramenta para fazer a usinagem. Sim. E quando que você inicia o torno mecânico com a ferramenta na peça? Nunca. Nunca, pô. Você não é doido? Vai quebrar a ferramenta, não vai? Vai, porque eu já fiz isso. É isso. Então ele sempre roda na teoria com a menor carga possível. Então eu posso pôr uma partida de triângulo. Ali eu tenho um terço, com certeza. A força ali vai ser o impacto maior. Sim. Aí eu começo a entender, por isso que eu falo, nos nossos treinamentos de elétrica industrial, principalmente comandos elétricos, o nosso treinamento chama máquinas e comandos elétricos. Porque não consigo aprender comandos se eu não entender a máquina. Sim. No caso das máquinas, motores, tal, eu olho e entendo o comportamento do seu funcionamento.
Isso de olhar para um torno mecânico, olhar para um compressor. Compressor é outro que é partida de triângulo, certeza, ou uma partida eletrônica. Por quê? Porque ele começa a rodar lá, não tem compressão de ar. Nunca tem ar comprimido quando ele começa a rodar. Ele só começa a rodar se esvaziou o reservatório, pô. Então, vou ligar o compressor. Por que você vai ligar? Porque esvaziou o reservatório. Porque se não tivesse esvaziado, não precisava ligar ele, pô. Sim. Então ele roda em vazio, na teoria não é bem vazio, mas em vazio. No momento da partida, então, vai ter o torque mínimo. Então, vou colocar a partida de triângulo. Quando começa a ter esse discernimento, eu falo, putz, eu tô me tornando um elitista fora do padrão. Sim. Esse podcast é pra tornar você elitista fora do padrão, pô. Certo? Certíssimo. Bom, acho que é isso. O nosso podcast de hoje. O que você achou? Fala pra gente aí, tá bom? Nos vemos no nosso próximo episódio, na próxima quinta-feira. Até lá!